Você está escutando Masmorra Cast. Mas os resultados não variam. Ele não está apenas catatônico. Ele desapareceu. É como ter um sonho e nunca mais acordar. Por quanto tempo? Para sempre. Eu acho que não estamos entendendo o que está havendo. Seja qual for o estado em que ele se encontra, há uma garota desaparecida, e o nome dela é Julia Hickson. E ele é o único que sabe onde é que ela está. Ele as mantém numa cela por cerca de 40 horas. Bom, ele levou Julia Hickson às 7h30 ontem à noite. Peter, me conhece. Se houvesse alguma coisa, qualquer coisa que... Olá, seja bem-vindo a mais um podcast, que é o nosso querido Masmorra Cast. Eu sou Angélica Hellish. E eu sou o Marcos. Hoje, né, Marcos, vamos falar aí sobre um filme que já virou um cult, tá, dos anos 2000, né? Parece que a gente que tem essa idade de 50 anos, parece que foi ontem, né? Mas caramba, já faz 23 anos que esse filme estreou, que é o filme A Cela. Engraçado que eu estou vendo uma página aqui que traduziram como A Célula, quase que eu falo A Célula, mas não é, é A Cela, The Cell, que é um filme do Tarsem Singh, né? Sim. E detalhe, né? Esse é um filme aqui do Tarsem Singh, que é a estreia dele como diretor, né? Isso é interessante também, né? Porque depois vão ter outros filmes dele e tal. Interessante, né? Os anos 2000, né? Eu fui fuçar aqui, eu vou colocar para vocês aqui, porque não é uma coisa que conta como curiosidade, né? Se eu botar aqui, ó, captura de janela. Vocês vão ver aqui, que tô mexendo aqui no IMDb, né, Marcos, né? A gente já vai entrar no filme. O que saiu nos anos 2000? Aí eu fui fuçar, ó. Saiu, Marcos, Psicopata Americano. Sim. Gladiador. Amnésia, que é um filme do Christopher Nolan. Sim. Muito bom, com o Guy Pearce. Requiem for a Dream, que é outro filmaço do Darren Aronofsky. Saiu Missão Impossível 2. Olha, saiu muita coisa. Snatch, Porcos e Diamantes. Malena, que é um filme maravilhoso do Giuseppe Tornatore. Sim. Saiu Amor à Flor da Pele, do Wong Kar-wai, tá? Ou seja, 2000 foi um ano recheado de coisa boa aqui, ó. Quase Famosos. O Náufrago, que é um filme que eu gosto bastante do Robert Zemeckis, né? Com Amélie Poulain. Amélie Poulain, Duelo de Titãs. Dogville. Olha só, Premonição, que, na moral, eu amo essa franquia. Qualquer hora a gente vai acabar falando dela. E aí, Meu Irmão, Cadê Você? Do Joey Cohen, do Ethan Coen. Labirinto do Fauno. Olha só os anos 2000. 2000, 3 zeros mesmo, gente. Redondão. Saiu coisa a beça boa, né? E no meio de tantas coisas boas, obviamente que podia até passar despercebido, de repente, aqui o nosso querido filme A Cela. Só que não sei pra você na época. Pra mim não passou. Porque eu lembro que eu aluguei e foi muito bom, né, Marcos? Aluguei, achei... Tu fica meio embasbacado, né, com o filme. Porque ele é de uma beleza, assim, numa criatividade, né? Pra fazer as cenas, que são coisas que a gente veria muito mais à frente, assim, né? Com tanta delicadeza, né? Pois é, a gente estava até conversando. O Tarsem Singh, ele tem uma carreira que não é muito longa, né? Ele não dirigiu tantas coisas assim, mas tem uma coisa nos filmes dele que para mim não se aplica só à Cela, se aplica aos outros filmes dele também. Eles são marcantes, eu nunca vou esquecer da Cela, nunca vou esquecer dos Imortais, nunca vou esquecer do Dublê de Anjo. Os filmes dele nem sempre são tão bons, mas eles são sempre marcantes e difíceis de esquecer, por uma série de razões que a gente vai poder falar aqui quando a gente for falar especificamente do filme A Cela. Então é um diretor que, queira ou não, ou até goste ou não, quando você assiste a um filme dele, ele vai deixar uma forte impressão em você. Não tem como, né? Porque eu vejo o Tarsem Singh, que, assim, a gente pode até comentar sobre isso, não são filmes, assim,
com roteiros muito mirabolantes, ou então com diálogos grandiosos, né? Mas são muito bonitos, né? Você mencionou aí que é o dublê. Esse título é horrível, a gente sempre reclama desse título, que é o Dublê de Anjo, né? Que no original saiu como The Fall, né? Uhum. É um filme lindíssimo também, e mágico e tal. E ele consegue colocar dentro dos filmes dele uma questão cultural, entendeu? Então acho que esse filme, até a Cela, é um filme que ele tem um traço assim de uma coisa oriental, a música é oriental, ele é árido, aquele começo do filme, quando ela está num deserto caminhando, né? Se adentrando já aos sonhos daquela criança. Então é interessante, assim como o Tarsem Singh, eu acho ele um bom diretor, eu não acho um péssimo diretor, e mais do que tudo, eu não acho ele um diretor que seja esquecível. Muito pelo contrário, você mencionou aí Os Imortais, que é um filme que eu acho uma bela de uma pataquada hilária, né? Mas é um filme que é inegável o quanto ele é lindo, por exemplo, né? Eu acho que vale a pena a gente citar também, o Tarsem Singh, claro, ele é nascido na Índia, né, mas trabalha nos Estados Unidos já há muitas décadas, e ele também dirigiu aquele famosíssimo videoclipe Losing My Religion, do R.E.M., que acho que é o primeiro trabalho dele que chamou atenção e que, obviamente, todo mundo que sei lá, estava vivo nos anos 90, viu esse videoclipe pelo menos uma vez. Ele passou uns 5 milhões de vezes na MTV, né? Não, e coisas que eu adoro. Ele, por exemplo, ele fez o videoclipe também do Deep Forest, que é uma banda que eu adoro, aquela música Sweet Lullaby, né? Tem uma outra banda também, essa eu não conheço, né, gente? Que é um grupo vocal. Opa, bateu aí, Marcos, no fone. Que é um grupo vocal chamado En Vogue também. Então, na verdade, ele tem ali uma carreira, antes de se tornar um diretor, como um diretor mesmo de clipes legais e tal, né? O que não é uma coisa incomum dentro da carreira dos diretores, né? Sim, ele traz essa coisa que a gente vai poder discutir isso também, de um apuro estético muito grande, que às vezes até ele se sobrepõe à narrativa e nem sempre ele conversa exatamente com a narrativa como seria o ideal, né? Eu acho que no Dublê de Anjo, por exemplo, no The Fall isso acontece, é uma junção perfeita e, né, talvez lá no que a gente já falou, nos Imortais, um pouco menos, no Espelho Meu, bem menos, talvez, até se bem que eu me divirto com o Espelho Meu também, eu acho esse filme divertidíssimo. É muito bom, Mirror, muito bom. Né? E, enfim, mas é um cara marcante, não tem como a gente não... E nesse filme a gente vai poder falar também, ele tá ao lado de uma figurinista também de peso, né? Do filme A Cela, né? E também acaba... A gente já viu quantos figurinos da Ishioka, eu sempre esqueço o nome dela é Eiko Ishioka. Isso, da Eiko Ishioka, o quanto eles sozinhos já conseguem contar uma história. A gente viu isso no Drácula de Bram Stoker. E acho que aqui também as roupas contam a história, né? São talvez o traço da narrativa até mais marcante que você vai ter, né? Nesse filme A Cela. Não, e eu queria até aproveitar, porque a gente fala da Eiko Ishioka e quem gosta de cinema já ouviu falar sobre o nome dela e sabe a importância dela, sabe que ela faleceu, sabe que é muito, sim, também mérito dela, o sucesso do filme Drácula de Bram Stoker, né, que a gente estava comentando no podcast anterior de sexta-feira passada, que o que eles não tinham de grana, investiram em figurino, né, e foi um acerto muito bom, isso junto com aquelas maquinações do diretor, né, e sobreposições e tal, e homenagens ao próprio cinema, engrandeceu muito Drácula de Bram Stoker, não à toa é um filme, né, cult, importantíssimo. Aqui nesse filme, a Eiko Ishioka, ela também faz um trabalho maravilhoso de figurino, e veja bem, eu não sou uma pessoa especialista em análise de figurino, mas é muito interessante porque ela faz aqui um figurino que, claro, é uma história, é um thriller, né, com toques de terror. Então, tem uma espécie de
fantasia nipônica e vitoriana ao mesmo tempo. Essas inspirações, em alguns momentos ele parece um demônio e tal, e tem cenas fabulosas que a gente vai comentar, né? Quando a gente fala das nossas cenas favoritas. Mas eu acho que a importância dela é muito clara aqui, porque ela, junto com um cara como Tarsem Singh, que é um esteta, fez um filme ficar inacreditável, porque é assim, A Cela é um thriller de suspense sobre serial killer, mas não podia ser qualquer thriller, podia ser o filme mais comum do mundo, né? Mas ele tem um diferencial, ele é inacreditavelmente lindo, as cenas são maravilhosas, a câmera se inverte, entendeu? Tem uma coisa quase que Highlander, né? Quem lembra do Highlander, né? Que as épocas, né? Eram como se fosse um andar de baixo, sobe e desce de elevador. Então aqui tem a inversão da câmera quando ele está no lago sendo batizado, né? O cara que depois se transforma no serial killer. Então eu acho que assim, esse filme não tem nada, absolutamente nada de ser esquecível ou de ser deplorável. Eu sei que as pessoas têm uma mania, até certo ponto eu concordo, porque ela é uma atriz muito limitada, de comentar, mas tem a Jennifer Lopez, a Jennifer Lopez estraga o filme. Eu não acho que ela estrague o filme, eu sei que você tem outra opinião, né, Marcos? Eu não acho que ela estrague o filme. É que você coloca a Jennifer Lopez, assim, ao lado por exemplo, detalhe, ele nem está tão bem, o Vince Vaughn, o Vincent D'Onofrio, ou tem grandes artistas aqui que a gente não comentou. Ela claro que ela vai ficar, e ela tem um papel fundamental, porque ela que é a pessoa que viaja entre os planos, né, do sonho e tal. Mas o que você acha sobre isso daí, sobre essa questão que as pessoas têm essa mania, Marcos, elas ficam falando que esse filme é ótimo, mas tem a Jennifer Lopez. Eu não acho isso justo. Sim. Eu diria algumas coisas sobre isso. Né? O Tarsem Singh, ele nem sempre ele acerta na hora da escalação. Um outro exemplo que a gente pode dar, por exemplo, você tem o filme Imortais. Você tem aquele ator que eu adoro, o Luke Evans, ele tá se esbaldando, tá? Ele tá uma delícia de você assistir o overacting dele. Porém, não vou me estender demais para que a gente está tratando de outro filme. Porém, você colocar o Mickey Rourke como o vilão e o Henry Cavill como o protagonista, nenhum dos dois consegue segurar a onda. É difícil. E aqui, nesse filme especificamente, só que eu queria falar uma coisa sobre a Jennifer Lopez que eu acho que é interessante. Primeiro, ela é uma cantora, produtora e atriz. Ela já tinha experiência na televisão antes desse filme, e eu acho injusto dizer, por exemplo, que ela é meramente uma cantora que ficou tentando alguma coisa na TV. Não, ela tem uma longa carreira, ela insistiu muito, se envolveu em muitos projetos, tanto na TV quanto no cinema, e ela foi evoluindo muito como atriz. E ela é uma pessoa que realmente tem interesse pelo audiovisual e tem uma participação marcante e longa no audiovisual. Então, fazendo essa primeira justiça a ela. E hoje em dia, você vê ela atuando é muito diferente do que nessa época que ela estava no começo, né? Agora, dito isso, realmente nesse filme, ela fica assim, ela fica muito aquém do que o papel dela pede, porque o papel dela tem um arco interessante no papel que ela acaba não conseguindo pela falta de experiência e tudo mais, por não ser uma atriz com formação também ainda na época e tudo mais. Ela tinha feito aquele filme Selena, né? Isso é importante a gente comentar, porque ela já era uma cantora, né? E tal, e quando teve esse filme Selena, ela fez muito sucesso. Sim, esse é um filme de sucesso, porque é uma história trágica. Que nem La Bamba, sabe? Ela acaba sendo assassinada por uma, não sei se é uma produtora ou uma líder de fã-clube, né, no auge da fama, na flor da juventude, e a Jennifer Lopez está absolutamente maravilhosa e deliciosa nesse papel. Então, você entende, né? Porque o Tarsem Singh tem uma questão assim, que não sei se tu concorda comigo, cultural pela questão da música e da dança. Tanto que não à toa, o Mirror Mirror, que é um filme que nem todo mundo gosta, eu acho um filme divertido, tem tudo que tem nos filmes dele, bom figurino, etc. Tem muita dança, tem música e tal. Então é uma coisa que ele
né? Ele tem esse cuidado e essa preocupação. Talvez por esse motivo que a Jennifer Lopez tenha entrado no projeto. Mas eu acho que sim. Tem essa relação mesmo. Mas a Jennifer Lopez também, ela tá naquele grande, espetacular filme, uma das grandes obras-primas que o cinema já produziu, né? Um filme que tem ela, o Jon Voight e o Eric Stoltz, que é o Anaconda, né? A gente não pode deixar de citar esse momento da carreira dela. Essa bomba. Né? Do Jon Voight e do Eric Stoltz também, porque esse trio de atores se reuniu para fazer essa obra-prima, mas fica para um outro dia a gente comentar essa obra-prima que ela também. Mas enfim, é meio isso mesmo, né? Ela tinha feito sucesso com o Selena e ela fez série de TV policial também, que ela de várias temporadas. Ela tá nesse filme agora, A Mãe, né? E ela trabalhou com diretores importantes. Ela trabalhou com o Soderbergh, se eu não me engano, por exemplo, com o Lasse Hallström. Ela tem uma carreira que não é uma carreira desprezível de jeito nenhum. Outra coisa também, se a gente for, já que você citou também o Vince Vaughn, ele é outro caso aqui interessante. A gente viu... Para mim esse cara, ele é um enigma, o Vince Vaughn, porque ele é um... ele é um enigma, porque assim, ele começa a carreira dele no drama, de uma maneira muito pouco... Esse filme tá meio que na fase da carreira do Vince Vaughn, em que ele estava tentando nos dramas e nos policiais. Ele não estava se dando muito bem, porque ele chegou a fazer o Psicose também. Nossa, do Gus Van Sant. Isso, que ele faz o Norman Bates que não dá. Enfim, ele não tinha se achado. Já se deu mal logo no começo, né? Isso, nesse filme aqui também, ele tenta construir essa coisa porque o personagem dele, a gente vai chegar lá, né? Ele tá passando por um momento difícil, esse policial, quando ele vai pegar esse caso. Ele também é um cara que faz perfis, né? De assassinos pro FBI e tudo mais. Ele é meio profiler, sim. Isso. Mas ele encarna até bem essa coisa dele estar num estado complicado na vida dele, psicologicamente também. Só que depois, quando ele tem que fazer esse arco de empatia que ele tem, eu não sei, a coisa não parece que não vai. Ele para ali e não chega até onde o personagem deveria chegar também. Depois, ele vai pra comédia, a gente sabe, ele vai fazer aquelas comédias junto com o Owen Wilson e com o Ben Stiller, faz um sucesso tremendo, e agora, mais tardiamente, a gente vê ele em True Detective, a gente vê ele naquele filme lá da Cela 99, e ele tá muito bem, ele se achou também no drama agora, ultimamente, eu diria, o Vince Vaughn, mas aqui, infelizmente, não muito. Agora, sei que você vai querer falar disso, né? Quem aqui, mais uma vez, dá um show e rouba toda a cena é o Vincent D'Onofrio, né? Aí não tem como. O Vincent D'Onofrio, esse daí, diferente do Vince Vaughn, né? O Vincent D'Onofrio é um ator que ele é muito famoso também porque ele era daquelas séries de investigação, né? Uhum. Ele ficou um tempão fazendo, as pessoas adoram. Criminal Intent, né? 11 temporadas. Isso, e ele fazia um personagem tão diferente, interessante, cheio de características curiosas, que ele virou, nossa, um cara muito importante nessa questão de séries. Mas eu acho que ele, enquanto ator, ele é visivelmente um cara muito, muito esforçado. Não que o Vince Vaughn não seja, veja bem, mas eu acho que o Vince Vaughn ele tem uma virada na carreira dele. Eu acho que o momento, tanto que tem filmes que eu gosto dele, que você falou, não deu, por exemplo, aquele lá que é do mesmo diretor do Bonnie Tomahawk. Isso, é o filme da Cela 99, né? Que eu sempre Cela 99. É um filme inacreditável. A atuação dele é maravilhosa, ele tá maravilhoso em True Detective. Então, ele tem uma outra, sabe? Ele virou a chave na carreira. Já o Vincent D'Onofrio, eu penso que ele já é um ator, não é de hoje, porque ele daquele filme lá, O Nascido para Matar, entendeu? Uhum. Ele já chamava muita atenção. Então, ele tem realmente uma carreira de papéis muito fortes, né? Muito fortes. A gente precisa citar também, no caso dele especificamente, ele agora está muito marcado como o rei do crime, né? Do universo da Marvel, né? Da série grande Demolidor. Coisa. Perto da carreira dele, eu acho assim, é muito para quem gosta de super-herói e tal, eu não sou... Não que ele não seja um bom ator fazendo isso, mas para mim não é tão relevante quanto, por exemplo, ele ser
o cara do Nascido para Matar, que é um filme maravilhoso que eu vi no cinema, né, e tal. É que ele também, como esse personagem do Rei do Crime, ele rouba a cena também. E ele tem isso, né? De quando ele não é. Ele é um coadjuvante, ele não tem muitas coisas como protagonista, a não ser a série lá Criminal Intent, né? Mas ele, se você der espaço, ele rouba a cena, né? Ele rouba o filme de você. É perigoso o Vincent D'Onofrio. Não, e ele tem um papel também muito famoso, que é naquele Men in Black, né? Ele faz o alienígena, né? Sim. Um papel muito engraçado que ele faz lá naquele... Bom, de qualquer maneira, eu acho ele um ator muito esforçado. Já o Vince Vaughn, ele é um cara que ele teve que virar a chave, né? E mudou os rumos da carreira dele, né? Então, de qualquer maneira, não são só eles, obviamente, tem muito ator legal aqui. A gente está falando de um filme que tem, por exemplo, o marido daquela personagem da Patricia Arquette, né? Que é o... É o Jake Weber, né? Que ele lá na série Medium, ele é o Dubois pai, né? Exatamente, porque, gente, eu sou... Joey, né? Pra quem me conhece, eu sou a louca da série Medium, sabe? Acho que aqui no Brasil ela saiu como a Medium, né? Mas eu já assisti várias vezes todas as temporadas, choro no final loucamente, são 9 temporadas. E ele faz um marido assim que... Eu acho ele incrível, assim, o papel dele. Ele passa como é que uma pessoa serena, sabe, né? Porque imagina você ser marido de uma mulher que ela, às vezes, encarna outras vidas e tal, como ela fazia. E a Patricia Arquette é incrível, né? Sim. Mas você tem aqui o Jake Weber, você tem a Marianne Jean-Baptiste, que ela faz aqui uma das técnicas cientistas, né, desse projeto. Pô, e ela é famosa porque ela, né, teve um filme que ganhou, acho que foi Cannes, né? Com ela, que ela faz uma história de uma mãe, uma filha que se reencontra com a mãe, que foi rejeitada pela mãe. Sim. Deixa eu até ver aqui, para não ser injusto assim, deixa eu só colocar aqui. É um filme muito famoso. Peraí, deixa eu achar. Ela tá por exemplo, naquele drama Segredos e Mentiras, que é muito bom. Ela tá no Jogo de Espiões também, que é um filme que foi um grande sucesso. Eu acho que é Segredos e Mentiras, né? Deixa eu só ver aqui. Rapidinho, mas é isso mesmo, deixa eu ver. Segredos e Mentiras. Inclusive, ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante e tal. Então, ela já é uma atriz muito importante, é uma cara muito famosa. Não somente ela, como também o cara dos filmes do Todd Solondz, né, Marcos? O Dylan Baker. O Dylan Baker é um cara que ele tem centenas de créditos aí. Ele tá em muitas e muitas séries de televisão. A gente não vai citar aqui porque, né, ia perder a noite inteira. E em muitos filmes. Ele tá no Trick or Treat, né, também. Nossa, Contos do Dia das Bruxas. Eu adoro esse filme, adoro ele no filme. E ele tá também no Felicidade, por exemplo, do Todd Solondz, um baita ator. A gente tem 2 podcasts, tá? Sobre o Todd Solondz. Não é um diretor que muitas pessoas gostam de comentar sobre ele, porque são filmes difíceis, né? E abordam personagens terríveis, né? Mas nós fizemos 2 podcasts, viu? Para falar, né, da nossa carreira também, enquanto podcast. E detalhe, tem o Ian Norris, por exemplo, que vocês vão lembrar, porque quem assistiu Breaking Bad lembra que ele é o cunhado do Walter White, entendeu? Que o cara que é policial, do DA e tal, e é uma reviravolta que acontece nessa história. Tipo assim, ele é cunhado do cara e o cara é o maior traficante que faz metanfetamina, né? Então tem um elenco do caramba esse filme e cenas incríveis. Então eu acho difícil, até muita gente comenta, até que assistiu muito jovem, né, e tal, e lembra desse filme com muito afeto. E o legal, pra quem não tiver problema com filme dublado, até porque eu acho que a dublagem é bem boa desse filme, tem pra assistir no YouTube dublado. Alguém fez o piloto e o filme ficou lá. Agora, pra poder assistir assim mesmo por streaming, eu não vi ele em nenhum streaming, não. Eu acho que só dá pra assistir ele mesmo de maneiras, né, Marcos, tortuosas, vamos colocar assim, né? Exatamente. Acho que é por aí. Pelas torrentes, né, da vida, você acaba... Pelas torrentes, né? Sim. Não, eu queria comentar outras coisas também, né? A gente vai falar já das nossas cenas favoritas, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Eu sei que você também tem muito o que falar. Esse filme tem várias cenas que são claramente inspiradas em obras de arte, em movimentos artísticos.
sabe, você vai ver coisas aqui, por exemplo, claro, a gente vai falar sobre as cenas, então saibam vocês que vão ter vários spoilers, né? Aqui é a nossa história, para quem quiser que eu fale, eu não tô com vontade de ficar contando todo o filme, porque eu acho besteira. Normalmente quem já chegou por aqui já conhece. Mas é uma história, como a gente está comentando, né, Marcos? De um serial killer, que ele sequestra as moças, e ele deixa essas moças numa espécie de... dentro de um silo, e dentro desse silo tem uma cela toda vedada, com vidros e tal, com câmeras, e ele deixa essas moças que ele sequestra lá, dentro desse dispositivo que a certo momento ele vai encher de água. Ou seja, ele não precisa nem estar presente para matá-las, ele só vai lá depois poder ver a filmagem do desespero delas e saborear isso, né? Ele é um personagem muito cruel, e são cenas muito dolorosas. A das moças pedindo pela vida, chamando as mães, né? Então, o que acontece aqui? A gente tem, paralelamente, essa personagem, que é a personagem da Jennifer Lopez, que ela é de uma clínica que eles fazem... eles têm uma invenção, né? Um dispositivo, você vê que é um dispositivo que você consegue entrar na cabeça e no sonho de outra pessoa. Isso através de medicação, né? Você coloca uma roupa, que aliás aquela roupa lá também, você vendo, lembra do Drácula de Bram Stoker, né? Que a Eiko Ishioka fez aquela armadura do Drácula e aqui você vê, né? Mas aí você vê que eles têm essa clínica aí, ela cuida de uma criança que tem essa espécie de doença, a criança se encontra em coma ou catatônica e tal. Né? Parece que depois, mais para frente, vai ter uma relação direta, tendo o mesmo tipo de doença dessa criança com o do serial killer. E ela tenta entrar na cabeça dessa criança e tal, não está tendo muito sucesso, estão querendo encerrar esses estudos e tal. Que as pessoas que são, inclusive, patrocinadores do projeto também. E, paralelamente a isso, vai ter esse serial killer que sequestra as moças, né? Um desses corpos vão aparecer, do último corpo que ele descartou, e aí vai entrar a polícia e tal. E o que tem interessante nessa história aqui do filme A Cela, que eu acho que isso também é uma coisa que é uma coisa assim, que uma quebra de expectativa. Porque, aí eu vou te dar a palavra já, Marcos. A gente vê que nos roteiros, normalmente você vai descobrir, por exemplo, que nem no Seven, né? Você descobre no final quem é o serial killer. Nossa, vai ter toda aquela corrida, aquela mobilização da polícia, aquela busca dos detetives de informações, e no final você descobre quem é o psicopata. Aqui não. Em A Cela, você logo de cara você já sabe quem é, você já vê quem é o psicopata. O que você vai ter a quebra na história aí, que vai ser a corrida contra o tempo, é que tem uma moça que foi sequestrada por último. Ele já levou ela para esse compartimento que é todo automatizado. A polícia consegue descobrir quem é esse cara, entendeu? Chega na casa dele, só que ele tem um ataque, né, Marcos? Ele tem um ataque e ele fica em coma, sem possibilidade de retornar. É uma espécie de coma que ele nunca mais vai acordar, entendeu? E aí que o médico que dá esse diagnóstico para a polícia fala: eu quero muito tentar ajudar vocês. E aí ele indica, né, Marcos, essa clínica. Uhum. E bom, aí pelo que você disse pra gente até agora, e uma das coisas interessantes e acho que marcantes desse filme, a gente já pode intuir daí uma mistura de gêneros, né? Você tem o policial, o filme de serial killer, né? Você tem o thriller, né, de suspense, você tem a ficção científica, que são esses elementos ali da tecnologia, das drogas usadas para que você possa entrar na consciência de outra pessoa, né, dessa metodologia que é criada nessa clínica, e você tem o horror psicológico, porque parte dos elementos de horror também tem relação com a passagem que a personagem vai ter ali, né? Pela psique, né? E toda essa mistura de elementos, ela é diferente, né? A gente não é todo dia que a gente vê isso. E é essa mistura de elementos que vai dar a possibilidade de você ter esses visuais também muito interessantes, né? Esse filme tem essa estética toda muito, muito diferente. E
E é curioso, esse começo dele, ele tem um ritmo bastante, né, sufocante até, né? Você tem essa montagem paralela da tentativa do personagem da Jennifer Lopez. Ela tá, na verdade, tem um menino que ele tá catatônico, né? E ela tá tentando se encontrar, né? Ela tá dentro da consciência desse menino, tentando fazer contato com ele para tentar ver se ele tem alguma reação. E enquanto isso, a gente vai vendo também o dia a dia e o modus operandi do serial killer que está fazendo, né? Que você citou aí, que ele está sequestrando essas moças e... Ele desumaniza elas, né? Isso. Não que um serial killer não vá fazer isso, mas ele, inclusive, ele tira toda ele joga elas em cloro, né? Uma coisa estranhíssima, né? Muita gente fala que essas sequências dos sequestros, depois da moça que ele dá um banho de cloro nela, e depois depois ele pendurado, né, por ganchos, né, se masturbando, vendo a moça morrer sobre o cadáver dela e tudo mais. Tem gente que acha que não aguenta assistir essas cenas, viu? Essas cenas ainda chocaram geral. E esse filme tem alguns aspectos muito chocantes. A gente intui, de certa maneira, que ele vem um pouco na esteira de filmes como O Silêncio dos Inocentes. Ele tenta, de certa maneira, ter um impacto, né? Se você for pensar que tem uma moça que está sequestrada, ela precisa entrar na mente do serial killer para tentar libertar a moça. Então você pode ter muitos paralelos ali, né? Concordo, sim, né? Essa questão de você entrar na mente, aqui no filme eles entram mesmo, né? Através desse dispositivo e dessas drogas, né? A gente pode até pensar depois que esse tipo de temática foi retomado no filme até do Christopher Nolan, A Origem, né? Sob um outro aspecto muito diferente, mas também a gente acaba... Aí você entra nos sonhos, né? Na questão do Nolan, né? Sim. Mas perdão. Você tem essa primeira parte do filme que, como você falou, a primeira parte do filme ela vai terminar nessa quebra de expectativa que a gente tem, que é o serial killer acabar tendo esse ataque, né? Assim, ele sofre um mal súbito por causa da condição de saúde que ele tem, e ele também vai ficar catatônico. E só que uma das moças ainda está presa nesse dispositivo nessa cela. E é engraçado que tem um paralelo, porque a cela é a cela onde a vítima desse serial killer está presa e que vai ser inundada de água em algum determinado momento, né, ao longo das horas. São 40 horas que a pessoa fica, né, na cela até que ela se inunde de água. E tem a cela também, que é a mente desse cara, que a gente vai ver na segunda parte do filme, que a polícia vai procurar essa clínica para que eles tentem, né, usar o mesmo método que eles têm de alguém tentar entrar na mente do cara para tentar obter uma resposta de onde está a prisioneira. Eles pensam, em primeiro lugar, que o Vice Vaughan faria, né, essa entrada, né? Não, então, ela acaba se assustando, né, porque é claro que eles estão numa situação dessa clínica aí, que eles conseguem um pouco mais de tempo para tratar do menino, né? Que o menino é filho de pais muito ricos e tal. Mas quando eles chegam, a polícia chega com essa solicitação, e a única pessoa que pode entrar é ela, né? Que é a técnica, que é a médica, fala, olha, a gente só aceita se ela aceitar, ela não vai fazer nada, obrigado. Porque sabe-se que é uma situação muito problemática você entrar na mente de um cara que é um serial killer, na verdade. É uma coisa muito perigosa, né? Isso, e o roteiro ele é muito interessante e consciente em relação a isso, porque antes disso a gente vê ela tentando entrar na mente do menino que está catatônico, e a gente sabe, o roteiro nos mostra isso, que esse mundo, digamos assim, que é a mente daquela criança, e as fantasias e os cenários fantásticos são materializados quando ela entra. É como se ela entrasse realmente no mundo físico, né? Isso. E é aí que eu quero poder falar contigo, né? Que eu sei que você tem muito o que falar, sobre as influências artísticas. Eu acho que é interessante a gente colocar esse conteúdo aqui. Não sei se você me permite fazer isso agora.
Uhum. Porque, e aí eu convido vocês a fazer isso junto com a gente, tá? E tal, vocês darem uma pesquisada e depois eu vou deixar aqui um site, isso na publicação do podcast para vocês poderem acessar e ver as imagens, tá? Primeiramente tem um artista que vai aparecer, porque assim, o personagem da Jennifer Lopez vai entrar pela primeira vez, vai ser convencida a entrar, né? Vamos lembrar que ela tem um mecanismo na mão, né, Marcos? Ela tem uma coisa que ela consegue apertar, e caso ela esteja se sentindo em perigo e tal, né? Que é aquela premissa que a gente já viu em várias situações de histórias, que o seu corpo acha que é verdade o que você está passando. Uhum. Mesmo que não seja nos sonhos, né? Na cabeça de alguém, o teu corpo acha que sim. Se você, por exemplo, morrer, ou se você sofrer alguma violência, o teu corpo vai reagir como se você estivesse sofrendo. Então ela tem um mecanismo ali que ela pode apertar. Sim. Quando ela entra... Você ia falar alguma coisa? Não, desculpa, não. Só que você estava falando nisso e isso me lembrou que quando ela está na cabeça do menino, as fantasias são bonitas, são fantasias de criança, né? Mas quando o menino se sente acuado, ele vira uma espécie de menino foca meio monstruoso. Então você sabe... Fica meio em paralelo se a família dele, pelo que eu pude entender pelos recortes de jornal, que tem um momento que ela tá ali fumando um beck, né? E tentando relaxar, e ela tem sonhos, né, devido a essas incursões, e ela, pelo que eu pude entender, parece que a família dele, do moleque, são riquíssimos, mas acho que eles têm algum papel na matança de focas, né, não tem negócio assim? Né, e ela tá olhando para esse recorte de jornal, então o menino acho que introjetou essa culpa também, né, de certa maneira. Sim, mas aí a gente já sabe que essas materializações elas podem tomar formas bizarras, e é o que a gente, quando ela tem a primeira entrada na mente do serial killer, nossa, é uma coisa sensacional. O filme vai para outro patamar, né? Porque você já fica, são coisas como você falou, são lúdicas, né? Ela sobe aquelas maravilhosas dunas, né? Naquele cavalo mágico, encontra a criança, ela visita os sonhos da criança e a cabeça da criança, né? Então ela é convidada a fazer as coisas que a criança permite, né? Então, só que ela não consegue. Quando ela vai entrar na cabeça desse serial killer, aí o babado é outra coisa, porque é uma pessoa muitíssimo perturbada, que tem fantasias eróticas, né, relacionadas a sofrimento e a dor, a todo tipo de BDSM que você possa imaginar. Eu acho que o filme nem coloca isso enquanto... coloca mais, assim, como é que eu posso dizer? Como se a cabeça dele fosse muito problemática devido ao sofrimento que ele passava enquanto criança. Sim. Né? Tanto que ela encontra a versão criança dele, né? Isso, o mundo dele, ele é megalomaníaco, tanto é que a cenografia é toda grandiloquente para mostrar a megalomania dele, e ele é absolutamente sádico. Então cria-se um cenário de megalomania sádica e bizarra. E é bem interessante e em muitos momentos assustador, né? É realmente perturbador. E assim, é aí que vão vir algumas influências artísticas que eu acho que seria interessante até poder comentar com vocês aqui. Sei que o Marcos também deu uma olhadinha nisso. E aí eu vou deixar para vocês aqui. Eu ia falar o link para a galera, Marcos, aqui, ó. O texto que eu vou comentar com vocês aqui é de um site chamado horrordigest.blogspot.com, tá? E o nome do texto é Artistic Inspiration in the Cell. Então aqui tem a lista de todos, né? Claro que não tem só aqui, né? Que eu assisti esse site. O primeiro deles, acho que é uma das cenas mais aterradoras, né, Marcos? No qual ela vai ver realmente aonde que ela se meteu, é que ela vai encontrar a criança e a criança tá ali assustada, né? Tá fugindo e tá numa grande sala acariciando um cavalo. Aí a criança está assustada vendo o relógio, olha para o relógio, olha para ela. Chega a certo momento, quando o dispositivo do relógio faz um alarme, a criança vai e empurra ela com tudo e cai para o outro lado. E cai em lâminas de vidro, né? É uma cena angustiante, né? Cai em lâminas de vidro e parte aquele cavalo em vários segmentos,
totalmente vedados, né? Onde você vê inclusive que o coração tá batendo, o pulmão tá se movendo. É uma coisa aterradora, porque o bicho tá ainda vivo e totalmente seccionado, né? Seccionado e separado. Então, uma cena aterradora. E você fica se perguntando, quando eu vi isso pela primeira vez, né? Eu falei, nossa, eu nunca tinha visto algo assim. Hoje em dia a gente já viu, porque até essa série que eu comento, que é Hannibal, né? Tem um momento que um dos personagens lá, o Hannibal faz isso com o personagem, sabe? Ele secciona a mulher em várias partes também, deixa ela em lâminas de vidro. Então aqui eu queria só comentar e perguntar para você também o que você acha disso, porque aqui a gente vai falar, a influência desse filme direta é de um artista chamado Damien Hirst, né? Que ele fazia muito sucesso ali na década de 90 e tal. Diz que até hoje ele é considerado um dos artistas mais ricos, né, da Grã-Bretanha, né, e tal. E uma dessas séries dele mais famosas justamente envolve, né, pegar animais mortos de verdade e preservá-los em formol, né, e separá-los, né, como se fossem quadros, né, feitos de animais preservados em formol e cortados ao meio. E são cenas também que são coisas angustiantes, viu? Uma galeria de arte está a mulher passando pelo meio aqui, né? Eu vou deixar algumas imagens na publicação, eu vou deixar o link também para vocês poderem ver. Então é interessante, né? Essa primeira cena que você vê aqui em A Cela e também vê depois em Hannibal, você fica, nossa, o que é isso, né? O Damien Hirst é um cara curioso, né? Porque ele tem uma coisa que a arte dele, na maior parte, é uma arte alegre, colorida, meio pop art. E ele teve essa fase, né, dos animais, né, empalhados e seccionados. É uma coisa... Chega até a destoar um pouco do restante do trabalho dele e chocou muita gente. E é claro que obviamente a inspiração dessa cena do cavalo recortado em partes que tem na cela. E tem efeitos visuais, eu acredito que já é feito com um efeito digital, inclusive, mas para a época é bem feito e continua impressionando até hoje. Não, né? com certeza, sim, né? Não, mas é impressionante. Quando eu vi pela primeira vez, me marcou profundamente. Eu lembro que eu tinha alugado, né, a cela e falei, caraca, meu, o que é isso? Que cena é essa, né? De fundir a cabeça, né? Então é interessante ter essa relação aqui. Então, vão ter várias durante o filme de diversos artistas. Eu acho que a gente pode comentar aqui também, porque é uma coisa que aparece logo, né? Vai ter os Coen Brothers, né? Que são os caras dos curtas, né? Eles fazem... Tem até acho que um dos curtas mais famosos deles é Street of Crocodiles, né? Que são cenas perturbadoras, com bonecos em situações estranhas, né, e tal, e, né, curioso. Eu lembro que quem gosta muito dos Coen Brothers e fala muito deles é o nosso amigo Douglas, né, e tal, e aqui vão ter cenas de bonecas vivas, vamos colocar assim, assustadoras e tal, que são feitas com as vítimas do serial killer, né, ela vai passar e vai ver. Eu vou até sugerir para as pessoas que estão escutando a gente e não conhecem, procurem as animações dos irmãos Coen. Tá tudo no YouTube. Sim, tem para assistir no YouTube. Elas stop motion na maior parte, mas elas trabalham os Coen Brothers, eles criaram uma espécie de universo tanto estético quanto de temático do horror, do bizarro, que é interessantíssimo, influenciou muita gente no cinema, na animação, nas artes visuais. Tim Burton, se eu não me engano, é um cara que é fortemente influenciado por eles também, e vale muito a pena conhecer o trabalho desses caras. Assim, é muito impressionante mesmo. Quem ainda nunca viu nada do trabalho deles, não só vai se impressionar, como vai perceber como eles influenciaram Raimundo e todo mundo nas últimas décadas. Meio mundo, né? Influenciaram meio mundo. Não, e é legal que você vê que a arte é uma coisa que ela vai se retroalimentando, né? Porque aqui os Coen Brothers também foram influenciados por outros, né? E tal, porque Beomar já tinha ali nos anos 70, sei lá, o Giger, né? Que também
influenciou gente pra caramba, né? Então, até inclusive tem uma hora que ele tem um visual que é uma mistura assim de algo nipônico com algo meio mítico, que lembra alguma coisa do Giger também. O pessoal fala que lembra, né? Sim, é interessante que a gente também, né, a gente vai ter cenas bastante, além dessa do cavalo, né, que a gente citou, tem cenas bastante sangrentas e bizarras. Tem uma cena também, digamos assim, de um intestino de alguém sendo arrancado, né, e enrolado. Enfim, isso é já bem mais pro final, inclusive, né? Isso, que tem coisas... Sim, tem. E depois ele vai ver que tem uma arte muito parecida no porão dele, né? Porque o serial killer tem várias fotos, né? De coisas artísticas que ele vai pegando as influências e você vê até as bonecas, né? Sim. Na casa do cara. E é interessante como a gente vê esse personagem, os figurinos da Eiko Ishioka. Primeiro que ele parece, ele é retratado como um meio caminho entre um rei, né, extremamente megalomaníaco e grandiloquente, pomposo, e Satã. Acho que as duas inspirações para criar o visual desse cara são meio que isso, é o anjo caído e o rei absolutista, pomposo ao extremo. E é muito interessante. Ele com certeza visuais. É o rei daquele universo, né? Isso. Ele é quem manda, né? E o Vicente D'Onofrio, o trabalho dele corporal, como ele personifica essa empáfia, essa sensação de onipotência e ao mesmo tempo também porque essa onipotência que ele transmite, né, essa empáfia e esse sadismo também em alguns momentos contrastam com, claro, esse personagem, esse psicopata, ele é uma pessoa cheia de traumas, cheia de problemas, e também ele deixa essa camada transparecer também na interpretação dele. É muito interessante. E como ele interage com toda essa criação estética também, que é feita em cima dele. Ele nunca deixa a peteca cair, ele nunca acha que a estética que está ali muito marcante, ela vai fazer o trabalho todo. Ele sabe que tem que ter um trabalho de ator ali muito bem feito e muito marcante para que aquilo chegue no ponto que tem que chegar, e chega, né? Do ponto de vista da atuação dele. Não, e tem uma cena, eu queria só mencionar, porque senão eu tava olhando aqui os slides, né? Que eu tô passando os slides para as pessoas aqui na live, né? Aí eu tava olhando aqui, cara, tem uma cena que é inacreditável, sério, assim, ela é de uma... que nem a gente tava comentando, o cara que é o serial killer, essa primeira incursão que ela tem na cabeça dele, ela é absolutamente impactante, né? Tem todas essas coisas que a gente comentou, as bonecas, né? Aqueles que parece um corredor onde você aciona um mecanismo e vão se abrindo, as bonecas vão se mexendo e são as vítimas dele. E ela vai ser pega, porque tem até uma fisiculturista, que essa mulher que aparece, é uma fisiculturista famosa pra caramba, diz que ela é uma das primeiras fisiculturistas a ganhar vários prêmios assim, Miss Olímpia, não sei o quê. Uma mulher assustadora. E ela é pega, né, por essa mulher e é jogada na sala do trono desse rei que é o psicopata, que é o serial killer. E, cara, a cena é uma cena inacreditável. Eu recomendo para quem puder. Aliás, abraço aqui pro Augusto Ganzerti, que tá aqui, né, no chat, viu, querida? Eu li suas mensagens aqui. Obrigada, viu? Obrigada pelo like, inclusive. Tem uma cena inacreditável, né? E, poxa, é claro que a gente sabe que é feita digitalmente também, é um recurso, né? Mas você vê que ela é jogada naquela sala do trono, né? Meio tonta, né? Por aquela serviçal dele, que é aquela mulher muito musculosa, fisiculturista. Aí ele tá sentado no trono e ele vai levantar, né, Marcos? Quando ele levanta, a capa dele, porque o cara tem hábito de ficar ele se prende, né, com os ganchos nas costas, né? Ele gosta de ficar suspenso pelos ganchos, né? Então, nessa fantasia dele, porque ele nunca mais vai acordar, aquelas são as fantasias, é o mundo do qual ele, né, idealiza essas relações torpes.
e ele se levanta e a capa que está presa no corpo dele, ela está por toda a sala. Toda a sala é a capa de rei dele, é uma capa roxa, né? Que é uma cor real, vamos lembrar, né? Ele levanta e toda a sala, a capa vai saindo das paredes, como se ele tivesse preso naquele trono. Também, porque vamos lembrar, porque se ele está preso por aquela capa, ele também está preso no trono. E quando ele se levanta para perguntar para ela quem é você, que ele berra e ela grita, se assusta, né? E acorda, né? É uma cena, pô, é a primeira incursão que você fala, meu, é impressionante, né? Sim, e é uma coisa interessante, eu acho que vale a pena a gente citar também que a gente falou, né, que ele é terror, policial, thriller, suspense, ficção científica, só que ele tem elementos de uma coisa que é a dark fantasy, que até nem se falava tanto, né, nesse subgênero aí da fantasia e do horror, que é a dark fantasy. Se a gente pensar muitas representações e dinâmicas que tem nesse filme, tem paralelo, por exemplo, com Berserk, que é uma dark fantasy famosa, né? Boa lembrança. Você veja como todo esse mundo, até algumas imagens, se a gente pensar do próprio desse ser aí que domina né, que é como o psicopata se vê, poderia ter saído de um quadro do quadrinho do Berserk, né? E é bacana também a gente ver num filme de suspense, né, de policial, tantos elementos de dark fantasy. Não sei nem se foi intencional da produção do filme na época ter, né, esse pé, né, nessa coisa da dark fantasy, mas se não foi, de qualquer maneira chegaram nisso, né, e é marcante esses traços que esse filme tem também, né? Você está aqui descrevendo e eu estou aqui meio que na minha cabeça pensando, nossa, isso é completamente dark fantasy, né? Também. Não, é muito legal, o jeito como eles bolaram essa história, esse mundo, né? E é legal porque o Roger Ebert, né? Não sei se eu estou pronunciando corretamente, ele também elogiou muito o filme. Falou assim, olha, são personagens que o filme não é um filme maravilhoso, perfeito, mas você se importa, né, com os personagens. Ele consegue te levar até o final, né, naquela curiosidade, o que vai acontecer. E a história ela se encaixa, né, porque você vê que, falando até um pouco sobre o final, que o que ela faz e o que ela passa aqui acaba dando ideias dela do que fazer e de como curar esse menino. Esse primeiro menino que até os pais já desistiram dele, né? Que acham que ele não vai acordar mais nem nada. Então, é sensacional, né? E falando até sobre as influências artísticas rapidamente, né? Obviamente, tem um momento que ela vai acabar ficando presa lá, né, Marcos? Porque esse cara, ele tem um poder absoluto nesse local. E mesmo ela se apiedando muito, eu acho que aí cabe até a gente conversar depois um pouco sobre isso, porque ela tem acesso a essa fase do menino enquanto criança. Então ela vê o que ele passou, que ele tinha uma espécie de doença que ela é desencadeada através desse batismo religioso, né, que mergulham a criança e a criança acaba tendo um ataque epilético, algo assim do gênero, né? Quando chega em casa a mãe abandona, aí depois o pai fica batendo, e é bem terrível a situação da criança, e o filme deixa um pouco claro, porque é fácil para a gente pegar esse personagem, óbvio, né? Principalmente eu que sou mulher, né, e feminista, você fala assim, caramba, que personagem odioso, né? Ele é malvado e tem que ser destruído e tal. Então, e essas situações assim não são situações fáceis de analisar, porque a gente, quando a gente nasce, também a gente pode passar por diversas coisas que vão traçando na nossa existência, nosso comportamento, do jeito como a gente olha o mundo, né? Principalmente questão de abuso sexual, abuso emocional, violência, né? As pessoas têm uma certa tendência a ficar replicando essa espécie de violência, infelizmente, né? Vocês sabem que é meio por aí, né? E esse cara aí, Carl Starger, né? O nome dele, né? Ele, enquanto criança, ela tem acesso a essa versão e ela vê tudo pelo qual ele passa, né? Tem uma hora que ela conversa com ele criança, depois ela conversa com ele já cuidando do corpo da primeira mulher que ele matou.
Então você vê que aqui ela entende e ela é capaz de separar, até porque ela é psicóloga infantil, o que aconteceu com aquela criança desencadeou naquele ser humano absolutamente apodrecido e cruel, né? Então aqui nessa história você vê que, né, só para poder, né, falar um pouco, né, que realmente ela no final vai ter que tomar decisões relacionadas inclusive ao que acontece, o jeito como ela faz, né? Porque ela no começo da história você vê que ela entra na cabeça da criança. A certo momento, quando ela vai entrar pela segunda vez, porque sim, ela vai entrar por uma segunda vez, vai ser, eu acho que esse filme, eu acho que as coisas acontecem ali em coisas de um dia para o outro, algo assim, ou é no mesmo dia. Não são vários dias, não. Né? E eles vão... Não, ia só concluir. E eles têm também respostas fora daquela clínica do que fazer. Enquanto isso, eles estão pesquisando. E aí, até o momento, né, Marcos, vou te dar a palavra, que o Vince Vaughn, o personagem dele, que é o detetive, ele vai entrar também. Por quê? Porque ela ficou presa lá. Uhum. Foi aprisionada por ele, né? Por esse rei. Sim. E acaba fazendo uma rima, né, um paralelo com o aprisionamento das outras vítimas dele. É curioso, né? Sim. E é interessante isso. Só que aí entra essa coisa dos arcos desses personagens. O Vince Vaughn, no começo, a gente sabe que ele está provavelmente passando por uma separação, ele está dormindo pouco e bebendo muito, né? E ele aparenta pra gente ser um cara meio cínico e desagradável. Aos poucos, a gente vai vendo que ele é uma pessoa dotada de uma gigantesca empatia, né? Que ele demonstra por ela e demonstra também pela moça, né? Que está sequestrada. Pena que eu acho que o personagem acaba que o ator, né? Ele acaba não conseguindo fazer direito essa transposição. Não tem um tom, ele erra um pouquinho no tom, né? Isso. É uma questão de direção de atores mesmo, viu? Isso. E o personagem da Jennifer Lopez também, a gente encontra ela como alguém amorosa, empática, preocupadíssima com aquele menino, né, catatônico que ela está tentando ajudar, mas a gente descobre que ela tem um lado também, não é que é um lado, ela tem um lado que ela também é capaz... Ela é meio obedece, tem certo momento que ela vai ter que... ela vai inverter essa polarização, ela vai, em vez de... quando ela consegue sair, que ela é resgatada pelo personagem do Vince Vaughn, lá o detetive, ela percebe que ela tem que inverter, ela tem que trazer o cara para a cabeça dela. Por quê? Porque ela quer salvar, vamos lembrar que esse cara, ao mesmo tempo que na mente dele ele é um rei, que ele comanda esse mundo de tortura, de dor e tal, ele também está torturando a própria criança que ele já foi. É isso que é bizarro, Sim. né? Assim, não aparece, mas é como... Tem certo momento que ele agarra a si mesmo criança para torturar e ferir. Então, ele quer, olha só, ele quer, né, uma coisa que só psicólogo mesmo para poder falar sobre isso. Mas ele pega a figura dele enquanto criança e quer maltratar para ferir ela. Porque Sim. sabe que ela vai se sentir ferida com isso, né? Sim, mas vai ter esse momento em que ela se investe da figura de uma guerreira, né? E primeiro vai... é uma santa. Ela faz uma Nossa Senhora. Isso. Quase uma Virgem de Guadalupe, algo assim do gênero. Não, mas tem também o momento em que ela vira uma espécie de Joana d'Arc, né? Que ela vai enfiar a espada nele também. Né? E aquela cena em que ela repete a cena do batismo, né, que traumatizou ele, ela evoca, de certa maneira, como se ela tivesse também o matando afogado, né, para libertá-lo, digamos assim. E é o que ela está fazendo efetivamente, né? Isso. E a gente não espera isso do personagem dela, então ela também tem um arco. Pena que também... Eu acho que é o ponto fraco desse filme mesmo, ela também não consegue, enquanto atriz, dá talvez o que esse personagem pedia. É uma pena que tanto o arco dela quanto do Vince Vaughn, se eles tivessem os dois atores acertado mais o tom e tudo mais, teria ganhado muito o filme, né? O filme já é muito interessante, mas ele acaba nos arcos dos personagens não funcionando tão bem porque os atores não seguraram tanto. É uma pena, porque no papel eu acho que, assim, era muito interessante. Não é que não funcionou. Eu acho que funcionou.
Eu acho que a questão toda, na verdade, está nos diálogos e tal. Não é que não tenha funcionado, porque eu acho que até o desfecho da história, né? Porque sim, o cara vão conseguir libertar a vítima, ele vai conseguir através de símbolos, né? O símbolo do maquinário que tem na casa do assassino, quando ele entra na cabeça do assassino, ele vai e sai, ele já vai com as respostas, consegue descobrir, a moça consegue ser resgatada. Só que eu acho que funciona, entendeu? Mas pra gente, enquanto espectador, talvez você sinta uma certa... como é que eu posso dizer? Uma certa diferença na atuação. Porque tem gente fazendo ponta, como eu falei, aí o cara aí que é o marido da Patrícia Arquette no Medium. Tem outro que tá todo mundo muito bem. O Vincent D'Onofrio tá incrível. Então você sente que ela faz uma personagem doce. Mas o nome disso também é você dirigir um pouco mal o ator, né? Você tem que passar pro ator o que é para ele fazer, entendeu? Ela não pode ser só esse personagem frágil e tal. Ela tinha que demonstrar algum traço, né, de personalidade que... a Jennifer Lopez fumando ali. Um traço de personalidade onde ela mostrasse ser capaz de fazer algo desse gênero. Então, é quase que uma virada assim... mas não nos dá aquele prenúncio que isso possa acontecer, né? Sim. O trabalho dela, infelizmente, nesse filme vocal, você não sente na voz dela as entonações que as emoções que a personagem está vivendo, que são muito intensas, né? Trariam, né? É uma pena também. Depois, como a gente até comentou, depois, mais pra frente na carreira, ela evoluiu bastante. Até porque ela é uma pessoa que, como é cantora também depois ela fez dublagem também. Não, a Jennifer Lopez, a gente pode comentar, as pessoas podem falar, mas eu acho ela uma grande artista, tá? Então, enquanto cantora, ela é sensacional, entendeu? Eu não é nem meu estilo musical favorito, mas eu admiro sabe, o jeito como ela dança, canta e tal. Como eu falei, Selena é um filme maravilhoso. E eu acho que nesse filme ela tá ótima mesmo. E tá, né, dirigida assim para fazer um papel que eu não tive acesso à carreira da Selena, né? Nem conhecia muitos assim do background dela. Mas para mim me apresentou uma história fantástica, emocionante, emociona bastante. Então eu acho que o tempo passou e esse filme acabou ficando para a gente na nossa memória, né, depois de 23 anos, o quanto ele é bonito, principalmente. Né? Isso é muito legal. O quanto que o Vincent D'Onofrio faz esse personagem absolutamente sinistro e bizarro. E as situações são situações que são coisas de pesadelo, que hoje em dia, se você se deparar com algo assim, eu tenho toda a certeza, sabe? Sim. Você ia sentir muito medo se você entra numa sala que tem essas figuras, né, mecânicas, mecanizadas. Esse filme também me lembra um pouco o apuro estético do Guillermo del Toro também. Né? A gente acaba lembrando um pouco disso. Né? Até porque o Guillermo del Toro tem esses elementos de dark fantasy também. E, enfim, tem algo de Labirinto do Fauno até, né? Se a gente for guardando aí as devidas, né, proporções, né? É claro, não. Tem signos também no Labirinto do Fauno, questões culturais e políticas, né? Queria só mencionar, antes da gente sair daqui, que assim, tem um momento assim, que eu acho que é legal, vale a pena mencionar, eu vou deixar no link, gente. Tem um momento quando o Vincent D'Onofrio vai entrar, assim que ele já está dentro desse universo, que é a cabeça desse serial killer, ele vê 3 mulheres sentadas, e elas fazem uma espécie, né, Marcos, de um jogral, né? Eu acho que é um jogral, né? Falando assim, né, sobre essa mulher e tal, onde é que está minha filha e tal. Eu acho que tem a ver com a culpa que ele sente e a preocupação da vítima estar presa, né? Agora começou uma alergia aqui. Essas imagens, que são muito curiosas, essas mulheres sentadas, que estão em algo que parecem dunas, né? Pequenas dunas, né? Isso daí tem a ver com uma arte que é legal a gente mencionar, que é de um cara chamado Odd Nerdrum. Olha o nome, né? Diz que é um cara que é um norueguês, que ele fazia essa arte que era meio estranha, né, para a época e tal, né? Uma coisa meio kitsch, né? Que chama, né? Uma arte estranha, umas pinturas em situações esquisitas.
Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês aqui, para vocês verem aqui. E tem como fazer isso aqui na navegação, né? Só um segundo aqui, captura de janela. Deixa eu ver se tem como, né? Se ele deixa, né? Ah, ele é muito chato aqui, esse negócio aqui é meio complicado, viu? Só um segundo, Marcos. Não, mas vai falando aí. Enquanto isso, eu vou tentando acessar aqui para as pessoas aqui. Desculpa, pode falar. Não, eu acabei não pesquisando as referências artísticas? E tal. Enfim, ainda bem que você trouxe essas informações, porque é interessante, né? E vou depois caçar esse pessoal. Não, vou deixar o link, aí você vai conseguir ver, porque realmente é muito impressionante, gente. Eu tô tentando pegar o endereço da imagem para poder colar para vocês aqui, mas até nisso danado aqui do... agora acho que eu consegui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. A gente precisa, qualquer hora, fazer um podcast sobre o The Fall, né? Inclusive, já que estamos falando desse filme. Sobre o The Fall? Pode ser. Porque esse aí vale muito a pena também, né? Muito... tá aqui, ó. Acho que agora dá para vocês verem aqui. Eu vou tentar aqui, ó. Essa aqui é uma cena... É uma arte desse cara aí que tem essas mulheres... Eita, agora eu saí. Essas mulheres sentadas, né, e tal. Porque é uma coisa bem bizarra, ó, mas ó, essa aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui é que se você não colocar não aparece, as pessoas não conseguem ver. E tal, mas é bem esquisito mesmo e é meio por aí, né? O cara tem essa arte que tem umas figuras fazendo coisas estranhas. Aqui parecem pessoas meio que cantando, sabe? Com posições meio esquisitas. Então é legal, gente, é isso. Desculpa, eu tentei aqui colocar para vocês aqui. Mas é isso, gente. Então, que a gente está aqui há quase 1 hora conversando. É um filme interessante. Para mim foi surpreendente eu saber que fizeram uma continuação. Aí você se pergunta, como assim, né, Marcos? Pelo que a gente acabou não falando aqui da continuação, para quem estiver ouvindo a gente e se perguntando, né? Porque todas as informações que a gente tem sobre o filme dão a entender que não vale muito a pena ele ser visto, não, que é ruim demais, é uma desgraça, né? Diz que a história é centrada aí no serial killer chamado... o nome já é engraçado, é The Cusp. Diz que ele mata suas vítimas, depois traz de volta à vida, repetidamente até que implorem para morrer. E tem a Maia, que é interpretada pela atriz Tessie Santiago, que é uma investigadora psíquica e vítima sobrevivente do The Cusp também. Então, esse nome The Cusp, para mim, já minha quinta série já ficou totalmente... Sim. Mas olha, saiu direto para DVD, eu não posso falar porque eu não vi nada, nem trailer, saiu em 2009, na verdade, e eu também não tenho lá muita curiosidade não, mas, né, recomendo, assistam por favor e vão atrás aí para ver qual é. Não tem a direção do Tarsem Singh, né, nesse filme, não tem a mesma equipe de produção, exemplo aí que o Ishioka não está, né, então digamos assim que tudo que tornava esse filme A Cela, o primeiro, memorável, não tem no segundo, portanto, não sei se vale a pena perder. A direção é do Tim Lacofano. Tá, então... Muito assim, famoso, inclusive. Assim, até inclusive a moça, colocaram a foto, tá vendo a capa do DVD, ela parece um pouco a Jennifer Lopez, sabe? Então é meio que... O pessoal deve ter achado assim, será que a Jennifer Lopez virou a protagonista do segundo filme? Mas não tem nem a Jennifer Lopez, gente, não tem nem... É um caça-níquel. É um caça-níquel meio pra pegar. Que não deve ter conseguido muitos níqueis, inclusive. Caçou, mas não achou, acho eu. Gente, olha, muito interessante, eu vou fazer lá pro site, então... Visitem, tá? masmorracine.com.br. Eu vou fazer lá pro site. Eu que não tinha apertado aqui, tá aparecendo uma imagem totalmente aleatória. Vou fazer lá pro site, então, um link dessas coisas que eu tenho pesquisado aí dos artistas, gente. Porque é sensacional. E caramba, foi mó legal fazer essa revisão, né, Marcos? Eu curti pra caramba. Eu também me diverti bastante. Curti pra caramba. Eu sou a favor de no próximo fazer um classicaço do terror, que é um daqueles que a gente quase nunca fala, ninguém fala, que é o Night of the Creeps. Não sei se tu lembra desse filme aí, que os zumbis explodem em vermes rastejantes. Eu não vi esse. Na noite que o pessoal vai comemorar como é que é aquelas festas de
passagem de ano, assim, de faculdade e tal, né? Ah, tu assistiu com certeza. Tu assistiu. É Night of the Creeps, é muito bom. E de repente a gente faz isso na próxima sexta-feira? Se eu topar, vamos ver, né? Mas é isso, gente. Eu adorei reassistir a Cela e... Pô, tá sendo muito legal poder fazer essa revisão aqui. Tem muita coisa boa pra gente... Até, inclusive, a gente pode até fazer de coisas mais modernas. Mas eu tô curtindo mesmo fazer essas revisões. E esse filme do Tarsem Singh, cara, eu ficava passando pros meus amigos. Eu era aquela chata que ficava, não, você tem que assistir. Né? Nessa época a gente não tava nem junto, né, Marcos? Né? Que a gente tá junto desde 2022, né? 2002. A gente tá junto desde 2002. Mas em 2000 eu ficava, nossa, você tem que assistir. Assista esse filme, pelo amor de Deus, que é maravilhoso. Assista esse filme, então é muito da hora mesmo. Muito legal. A primeira vez que eu vi, eu fiquei muito impactado, eu lembro. Ah, muito bom. E é isso então, né, gente? Você quer fazer alguma consideração final aqui ao final do nosso podcast sobre The Cell? Não, quem ainda não assistiu, talvez o pessoal mais jovem provavelmente não assistiu a esse filme, né? Então aí aproveitem a oportunidade, procurem para ver que é realmente interessante. Ah, eu queria até fazer uma recomendação, porque eu curto esse pessoal que faz as coisas estéticas assim incríveis, maravilhosas de cair o queixo. Eu sou dessas, entendeu? Não à toa que eu tô fazendo a revisão da série Hannibal, cara. Ela é muito isso, né, Marcos? Você vê os lindos pratos decorados, só que Hannibal já eleva, né? Eu penso assim, Hannibal já tem diálogos incríveis, né? Uhum. O roteiro é bem formulado, boas atuações todas, né? Ó a mulher fortuna aí, né? E essa fisiculturista. Então, é que eu tô vendo os slides aqui. Então, eu recomendo vocês assistirem, por sinal, essa série Hannibal, porque a cena de Hannibal também, que é o que acontece com a Beverly, é muito bem feita, cara. É muito bem feita, né? É muito bem feita e vocês vão curtir, né? Então fica aqui nossa recomendação, né, Marcos? E os agradecimentos a quem apareceu por aqui. Beijo aqui pro Augusto Ganzetti. Pô, você que chegou aqui depois, comente, né? Comente que se você gosta desse filme, se você conhece, você pegou como? Você alugou um VHS dele ou você já pegou em DVD e tal? Conta aí qual é a tua experiência, porque, 23 anos, hein, gente? Já tem esse filme, passa muito rápido, né, Marcos? Exatamente. E eu também esqueci de dizer que nós estamos na masmorra falando sobre a cela. Caraca, isso aí é Inception. Isso daí é totalmente Inception, né? É isso então, né, gente? Então, obrigada, a gente vai nessa e a gente vai se encontrando por aqui. Essa semana a gente vai voltar a fazer nossas produções de lives aqui, podcasts, porque eu estava sem microfone, né? Agora eu tô com o microfone aqui, um boia, né? Que é um microfone de lapela. E o Marcos também, né, Marcos? O Marcos tá com um Fifine, né? Acho que é Fifine que se fala. Também de lapela. A vantagem do microfone boia é que ele é a prova d'água, né? Mas é isso, gente. Então, um grande abraço. Por favor, comentem aí. E se puderem, compartilhem, tá? Essa live, link do YouTube. Eu devo postar amanhã isso aqui também lá na Twitch, mesmo não sendo ao vivo. Eu posto lá na Twitch e, claro, vai sair o podcast. Então, por favor, assina, tá? Assina o nosso feed, dá uma notinha boa pra gente no Spotify. Procura a gente como Masmorracine, né? Que é o nome do nosso projeto, né? Do nosso site. Avalie a gente e, se puder, como está aí, ó, nós temos nossa colaboração, né? Seja nosso apoiador para poder manter de pé o site, né? Que tem que pagar o servidor, né? Todo mês e não é barato não, viu, gente? Infelizmente, né? Então, se você puder nos apadrinhar com 10, 20 reais ao mês, né? Costuma ser uma coisa... A gente pede acima de 10, por quê? Porque o próprio apoio, né? Ele pega uma grana. Então, se a pessoa, sei lá, ela apoia com R$1, a gente não fica com absolutamente nada. Só quem vai ficar é o próprio apoio. Então, se você puder, a partir de 10 reais, nos apoiar mensalmente, seja pelo Apoia-se, Padrim, colabore aí, ou como a gente colocou aí embaixo pelo Pix, tá? O nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com. Nos apoie para poder ajudar a gente a comprar equipamento, né? A gente está fazendo isso aqui, ó. Compramos equipamento, quebrou o microfone? Estamos lá, conseguimos comprar outro microfone. Agora o Marcos está com o microfone um pouquinho melhor, né? Então, nos ajude que a gente devolve com muito amor, com muito carinho e com ótimos podcasts. E lembrar que logo mais vem o mês do horror, então a gente vai fazer
muito podcast, muito programa, semanal mesmo, direcionado ao público que gosta de terror. Então, poxa, nos apoie aí que a gente ganha o seu apoio, né? E a gente devolve isso daí também com produção de qualidade para vocês, tá? É isso, né, Marcos? Vamos deixar um abração, um beijo e boa noite a todos. Vocês tenham um excelente fim de semana. Fiquem bem. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau.